Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Roteiro de Iniciantes. Como montar a reserva de emergência. Hoje nós vamos abordar a reserva de emergência, começando pelo conceito do que é uma reserva de emergência, como você pode montar uma reserva de emergência e algumas dicas extras que eu uso na formação da minha. Mas afinal, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é uma quantia em dinheiro que ela equivale a de 6 a 12 meses das suas despesas, ou da sua família, se você for o responsável por ela. Por exemplo, vamos supor que vocês têm uma renda do trabalho de R$3.000. E entre gastos da casa, família, filhos, alimentação, etc., o total dos gastos seja R$2.500. Então, para ter mais tranquilidade, a sua reserva deveria ser um montante em dinheiro, mais ou menos entre 15 e 30 mil, para cobrir esses gastos aí de 6 a 12 meses. Parece um valor alto, e realmente é. Mas note que, por qualquer motivo, se a sua renda familiar for interrompida, perda do emprego sendo a principal delas, você não fica exposto a contrair dívidas para pagar as contas do mês, tendo inclusive uma coisa a menos para se preocupar enquanto procura uma outra forma de se reestruturar financeiramente. A reserva não é usada somente para casos de perda de emprego, mas se você sofreu um acidente, por exemplo, ou tiver alguma outra necessidade urgente e inadiável que precise ser atendida imediatamente. E quais são as principais características de uma reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência ela tem necessariamente que atender a dois requisitos fundamentais: liquidez e segurança. O dinheiro precisa estar disponível em um lugar confiável, ponto final. Aqui não tem muita margem para discussão, tá? O pessoal insiste em alternativas para reserva, que eu vou comentar em seguida, mas a boa e velha poupança dos grandes bancos é a que atende melhor esses dois requisitos. A própria poupança ela é muito criticada por sua baixa rentabilidade, e muitos trocam a poupança pelo Tesouro Selic para formar reserva de emergência. Só que o que muita gente esquece é que o Tesouro Selic ele nem sempre está disponível para resgate, e ele pode ficar fora do ar justamente quando tu mais precisar do dinheiro. E aí fica aquele pensamento, puxa vida, justo hoje. E além disso, nesse último ano que passou, 2020, a taxa Selic estava tão baixa, de 2%, que aqueles centavinhos que você vai receber a mais por deixar no Tesouro Selic em vez da poupança não compensam a falta de disponibilidade dos recursos. E lembrando também que o Tesouro Selic ele não tem uma liquidez diária como a poupança, você tem que esperar um dia útil para poder receber o dinheiro. Então, por exemplo, se você pedir numa sexta-feira e não tiver expediente bancário na segunda, seu dinheiro vai cair somente na terça. Ou como, por exemplo, num carnaval, você pode pedir o resgate na sexta, por ter tido uma emergência, e receber o dinheiro somente na quarta. E também não funciona à noite e também não funciona em finais de semana. Então, esqueçam também a rentabilidade, se vocês quiserem ter um pouco mais de paz na vida. Muitas instituições elas oferecem rentabilidades aí de 100% do CDI para um dinheiro que fique parado na conta. Elas não cobram tarifas, entre outros benefícios. Só que o risco aqui é perder o acesso ao dinheiro quando você mais precisa. Por exemplo, bancos digitais podem não ser o local mais seguro para deixar o dinheiro. Eles normalmente são empresas pequenas ainda, que operam com margens de lucro muito pequenas. Isso quando dão lucro, né? Alguns não dão lucro, eles operam no prejuízo e tem-se uma expectativa de que possam crescer seus lucros no longo prazo. Porém, é um risco, né? Acaba sendo um risco comparado com as grandes instituições. E eles normalmente não possuem agências, então se vocês tiverem algum problema com o celular, por exemplo, sofrer um assalto ou uma coisa assim, você perde o celular, você vai acabar perdendo acesso à sua conta por algum tempo. Pode não conseguir utilizar o token para acessar a conta. Enfim. E pode acontecer também do suporte ser demorado. Eu vou comentar um pouco mais no final desse áudio. Por outro lado, os grandes bancos eles contam com uma vasta rede de agências físicas, né, com caixa eletrônico, que podem ser utilizados para saque quando necessário. Em caso de problemas, vocês também podem resolver indo numa agência. Sempre vai ter alguém disponível para resolver seu problema. Isso, é claro, tem um custo, né? É por isso que os grandes bancos operam com taxas que normalmente esses bancos menores não têm. Mas a gente também compra paz, né, fazendo isso. Mas então, como montar sua reserva de emergência? Para juntar esse valor, você deve reservar uma parte do seu salário, todos os meses, até acumular o valor que você entende necessário, dentro daqueles 6 a 12 meses. Uma dica é procurar reduzir despesas superficiais. Por exemplo, você precisa mesmo daquele pacote de TV por assinatura ou do plano mais caro de telefonia móvel. Reduzindo algumas despesas temporariamente, irá acelerar a sua acumulação até atingir o montante necessário. Por exemplo, um autônomo pode se sentir mais seguro
acumulando um valor maior de reserva para os meses em que entrar menos dinheiro. Um outro exemplo, a pessoa pode ser um funcionário público, então devido à sua certa estabilidade, ele talvez sinta necessidade em fazer uma reserva menor, de 6 meses, por exemplo. Mas também é importante ter uma reserva mesmo assim, porque volta e meia pode acontecer do governo simplesmente alegar não ter dinheiro e não pagar a conta, ou atrasar, ou até mesmo parcelar salários, como já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Algumas categorias ficaram vários meses sem receber o salário integral, né? Acabando por acumular dívidas e outros problemas. Outra coisa que vocês podem fazer também, não é tão comum talvez, mas eu gosto de dividir em categorias de liquidez o dinheiro. Eu acho que ele funciona bem assim. Então, alguns exemplos que podem acontecer de categorias. Nível 1, que seria a liquidez mais imediata possível para um dinheiro de emergência, é o dinheiro no bolso. Então, nunca saiam de casa sem ter dinheiro no bolso. Se acontecer qualquer coisa, você perdeu a chave de casa, por exemplo, não conseguir entrar em casa, vocês podem precisar de um chaveiro, e o chaveiro não ter cartão, por exemplo, você tem que pagar no dinheiro vivo. Dinheiro embaixo do colchão também é uma alternativa. Se, por exemplo, vocês precisarem de algo urgente, alguém passou mal, precisa ir no hospital, ou algum outro tipo de atendimento, né, que possa ser necessário, e o local não aceita cartão. É importante ter um segundo dinheiro, uma quantia maior daí, né, que vocês não vão sair também com, sei lá, 10 mil reais no bolso. E por fim, a poupança em grande banco. Ela também é útil para pagar as contas do mês, se algum mês em específico teve um gasto a mais, em vez de utilizar limite de cartão ou ficar no vermelho, vocês podem utilizar essa poupança para isso. Então, por exemplo, às vezes uma manutenção da casa, uma manutenção do carro, ou algum acidente de veículo também, né, pode ser contemplado nesse aspecto. E por último, uma poupança em segundo banco, que eu gosto de dizer que às vezes, mesmo os grandes bancos, eles têm manutenções no sistema, né? Então o sistema deles pode ficar indisponível e vocês podem utilizar um segundo banco como backup, só para essa reserva de emergência. Vocês podem aderir àqueles pacotes de serviços essenciais e aí não pagar taxa, né? E mesmo assim utilizar a rede de agências. O importante aqui são exemplos extremos, né? Mas o importante mesmo é não ser pego desprevenido. E só para finalizar, eu ia comentar só lições aprendidas. Uma vez eu já utilizei esses bancos digitais, né? Uma vez eu precisei do suporte de um deles para uma dúvida que eu tinha e demorou cerca de 20 dias para eles atenderem a minha solicitação. Então, isso me fez repensar muito essa questão de banco digital. Se fosse algo realmente urgente, como uma reserva de emergência, ela não teria cumprido o principal objetivo de liquidez. E eu não estou dizendo que vocês não possam ou não devam usar esses bancos, só estou dizendo que isso foi uma coisa que aconteceu comigo e poderia ter acontecido com qualquer um. Sobre utilizar cartões como reserva de emergência, também não usem. Uma vez aconteceu comigo numa sexta-feira de carnaval. Meu cartão do banco aí foi clonado, e aí eu fiquei sem cartão de crédito, e naquela época era o único que eu tinha. Então eu fiquei acho que uns 20 dias sem poder utilizar meu cartão. E a minha sorte é que eu tinha outra forma de poder pagar as contas, né? Embora não tivesse outro cartão físico. Mas é isso. O que eu queria comentar sobre reserva de emergência era isso. Se esse conteúdo agregou pra vocês, por favor, se inscrevam aí no canal e comentem. E é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo.